Dando então continuidade ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos, falaremos hoje do capítulo 4. Esse capítulo é a continuação direta dos relatos do capítulo anterior, narrando acontecimentos importantes da trajetória dos apóstolos depois do dia de Pentecostes. Pode-se perceber que o evangelista Lucas segue a mesma linha de pensamento que teve ao escrever o capítulo 3. Apesar da cura do coxo e do sermão proferido por Pedro, vistos no estudo de Atos 3, terem levado cerca de 5.000 pessoas ao arrependimento, em Atos 4 temos o primeiro relato de um impasse envolvendo os apóstolos e os mestres da lei. O que Pedro e João fizeram repercutiu negativamente entre os mestres da lei recém-chegados ao local, resultando na prisão deles. Mas o Espírito Santo continuou usando os apóstolos, impressionando até mesmo os seus interrogadores. O posicionamento dos apóstolos durante todo este capítulo permite uma reflexão sobre como os cristãos atuais deveriam agir diante das adversidades e das almas perdidas. A falsidade dos mestres da lei daquele tempo estava sendo exposta desde o ministério de João Batista. Eles nunca conseguiram argumentar com Jesus e diversas vezes diante do povo se revelava quem eles eram de fato. Desse modo, tudo relacionado ao Nazareno era uma ameaça para os mestres da lei e a morte de Jesus tinha aparentemente resolvido o problema deles. O que eles não esperavam é que a doutrina do mestre fosse continuar a ser exposta entre o povo. Por outro lado, os apóstolos, agora vivendo em um cenário de perseguição, demonstraram como cristãos cheios do Espírito Santo comportam-se diante das dificuldades. A prisão era apenas o início do que estava por vir na vida deles, e mais ousadia era necessária para eles prosseguirem sua missão de propagar o Evangelho, já que a manifestação da luz sempre irá gerar uma reação das trevas. Desde que o mundo é mundo, quem está em trevas é sempre incomodado por quem está na luz. Os versos 1 e 2 dizem: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. O capítulo começa demonstrando a reação dos mestres da lei diante da cura do aleijado e do sermão de Pedro. Eles ordenaram a prisão dos dois apóstolos sem pensar duas vezes. Verso 3. Pois foram os principais responsáveis por matar Jesus e agora estavam vendo homens agindo em nome dele. O verso 4 vai dizer que quase 5.000 homens dos que ouviram o discurso de Pedro creram na pregação da palavra. Em Lucas 11, verso 52, Jesus faz uma dura crítica aos mestres da lei, dizendo: ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Ou seja, os mestres da lei não só recusavam Jesus e sua mensagem, mas também impediam que outros fizessem suas próprias escolhas de entrar ou não no reino de Deus. O conhecimento deturpado da lei de Moisés, o orgulho gerado pelos altos cargos por eles ocupados, o medo de perderem seus cargos e principalmente o fato de acharem que só eles eram os donos da verdade, levaram esses mestres a viverem em densas trevas. Então, diante da luz do Evangelho, a reação dos mestres da lei não podia ser outra, a não ser tentar impedir a qualquer custo esse brilho. Os dois discípulos ficaram presos por uma noite e no dia seguinte foram levados à presença da cúpula do templo. Anás, o sumo sacerdote, seus filhos João e Alexandre e Caifás, seu sogro. Versos 5 e 6. E aí eles perguntaram no verso 7, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Nos versos 8 a 12, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes
e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Talvez Pedro estivesse se lembrando das palavras de Jesus acerca de como o Espírito Santo iria fazê-lo dizer as palavras certas em um momento como aquele. Isso está em Lucas 12:12. E assim aconteceu. E como não existem argumentos contra a verdade absoluta, os versos 13 e 14 dizem: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Porém não queriam dar o braço a torcer. Pediram que eles saíssem do recinto e foram deliberar o que deviam fazer. Versos 15 a 17. E resolveram o que dizer a eles. No verso 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Quanta arrogância por parte deles, não é mesmo? Nos versos 19 e 20, Pedro e João respondem: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Os mestres da lei sempre tentaram encontrar erros naquilo que Jesus fazia e falava e nunca obtiveram sucesso. Agora com os apóstolos eles fizeram o mesmo, mas como daquela vez ficaram sem argumentos e através de ameaças tentaram impedir a propagação do Evangelho. Verso 21. No verso 22 diz que o coxo tinha mais de 40 anos. O verso 23 relata que Pedro e João, ao serem soltos, voltaram para os seus e contaram tudo o que havia acontecido. No verso 24b, todos eles oram, dizendo: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Essa oração continua os versos 26 a 28, dizendo que os reis da terra e os príncipes se ajuntaram contra o Senhor e o seu ungido. Não somente Herodes, mas também Pôncio Pilatos, além dos gentios e do povo de Israel. E nos versos 29 e 30, eles rogam: Ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Vimos aqui que, apesar de sofrerem mais ameaças antes de serem soltos pelos mestres da lei, os apóstolos não se abalaram com isso. Eles contaram para os seus companheiros todas essas ameaças e em uma só voz clamaram pela ajuda do Senhor. A oração deles é surpreendente, pois os seguidores de Jesus poderiam pedir proteção, forças para não se abater com aquelas ameaças ou qualquer coisa do tipo. No entanto, eles pedem mais ousadia, mais coragem para anunciar a palavra de Deus, como também o estender das mãos do Pai para que pudessem realizar sinais e maravilhas entre o povo por meio do seu Filho Jesus. E a oração surtiu efeito. Os versos 31 e 32 dizem: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Os versos 33 a 37 vão dizer que não havia entre eles nenhum necessitado, pois aqueles que tinham propriedades as vendiam e colocavam à disposição dos demais, a exemplo do que fez José, conhecido como Barnabé, citado nos versos 36 e 37. O término deste capítulo mostra a Igreja de Cristo em sua essência. Guiados pelo Espírito Santo, todos os crentes eram muito generosos, estavam em completa unidade e os apóstolos continuavam espalhando o Evangelho por onde iam. A igreja agradável aos olhos do Senhor é exatamente essa. Preocupada com o outro
e em estar no centro da vontade de Deus. Muito diferente de algumas igrejas atuais que não se preocupam com seus fiéis e sim promovem o enriquecimento de seus líderes. Amém?